Fala pessoal, vamos lá. Antes de começar o episódio, eu queria alertar vocês uma coisa muito importante. Tá aqui o Tarsis. O fato de eu fazer parte de várias ordens e até de algumas religiões não quer dizer, ó, eu olhando errado ali, né? Não quer dizer que tudo que eu falei reflete a opinião das ordens que eu faço parte, né? Bem como das religiões que eu faço parte. Valeu? Vamos começar? Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado da tela. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Coração. Novamente, com mais um episódio sobre cultura. Hoje, com o nosso irmão Tarsis Braga. Seja bem-vindo, Tarsis. Uma honra você conosco. Pessoal, Tarsis, aliás, vamos falar assim, ó, sobre o que o Tarsis veio falar. Fala pra gente. Primeiro de tudo, meu amado irmão, a honra é totalmente minha. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos. Hoje nós vamos falar de parapsicologia. Sei que nas palestras a gente é engessado a certos assuntos iniciáticos, mas hoje vocês vão poder conversar sobre coisas, causos da parapsicologia, ou seja, vocês vão conseguir ver como é um pouco do Tarsis nessa questão da paranormalidade fora das ordens. Isso é importante. Às vezes muita pessoa me questionava, falava, poxa, mas todas as ordens que você participa pratica fenômenos? Tem ordem que não, e tá tudo bem, né? Mas fora da ordem, como vocês sabem, eu participo de institutos, estudo isso, né? Tô fazendo faculdade disso, então vai ser uma alegria muito grande poder falar sobre isso com vocês. Bom, pus a gente na geral aqui para conversar com você o seguinte. É um episódio sobre cultura e é bem interessante isso, o pessoal gosta bastante, então eu quero ir partir logo pro assunto, mas primeiro eu queria agradecer sua presença, óbvio, mas agradecer a família do Raul Seixas e seus parceiros pela autorização que me deram aqui em relação à música, né? Eu vou começar com uma pergunta, deixa eu até fazer aqui um clique aqui. Na verdade são duas, tá? Eu vou dar start nisso e depois você pode ficar à vontade. O que é a parapsicologia? Eu acho que isso é introdutório, porque pode ser que tenha muita gente que não conhece o assunto, então pode ver. E como começou o seu interesse, como surgiu o seu interesse para a psicologia? Maravilha, maravilha, meu amado irmão. Então, vamos responder essa questão de uma forma bastante simples, Bora. né? Parapsicologia, né? O parapsiquismo, essa paraciência, né? Ela nasceu justamente, né, quando alguém se preocupou em estudar os fenômenos que a ciência clássica não estuda, né? E o que é a ciência clássica? É essa ciência que a gente conhece, que fala assim, olha, aquilo que eu posso ver, né, que eu posso palpar, é o que eu consigo provar, né? Então, houve uma época, né, século XVIII, né, em que, por exemplo, as pessoas que eram de religiões, né, eu digo porque religião sempre teve uma abrangência muito grande, né? Elas eram ridicularizadas pelos cientistas. É assim, poxa, você acredita em Deus, cara? Né? Porque eu sou cientista, eu sei que ele não existe. Nota como é que era a questão. Né? Porém, o que acontece? Com o tempo foi inegável que começaram a aparecer certos fenômenos, né, que a ciência não conseguia explicar bem. E não era uma pessoa que estava vendo, não era duas, né? Estava acontecendo com uma série grande de pessoas, né, como o fenômeno das mesas girantes, né, que antecedeu até o espiritismo, por exemplo, entende? Porque até então para a ciência era fácil, né? Isso aí é mitologia, isso aí é invenção de alguém que estava emocionado lá no passado, né? Porém, o que acontece? Começou a aparecer no meio deles, né? E as pessoas começaram a exigir uma explicação para isso, né? E mesmo que a ciência clássica, durante muito tempo, né, para falar a verdade, aqui no Brasil até os dias de hoje, né, fosse relutante, né, contra essas questões, uma hora alguém teve que parar para pesquisar. No começo, né, a paraciência ela era financiada por grandes pesquisadores, entende? E ela acontecia de forma à parte, né, escondida,
né? Ela já foi financiada também por grandes exércitos, principalmente nos períodos de guerra, né? Porque, infelizmente, irmão, a gente estava comentando isso até antes do podcast, o ser humano, quando ele aprende uma coisa nova, ao invés de ele falar, nossa, vou usar isso para o bem comum, né? Ele pensa em transformar em uma arma, em fazer gerar poder, né? Então teve grandes exércitos que já financiaram, né? Nessa época gerava aquela história de a paraciência, o oculto é estudado de forma secreta. Inclusive, muita gente às vezes falava assim, olha, é culpa dos caras que fazem parte das ordens, porque eles dominam o mundo. Entende? E às vezes não tinha nem pessoa de ordem envolvida ali, era uma coisa mais científica mesmo, tentando entender aquilo que acontecia, né? Só que com o tempo começaram a aparecer provas, né? Exemplo, irmão, né? A onda vibratória de um celular, né? Se ela manda mensagem, né? E se a explicação científica é que a energia eletromagnética é capaz de vibrar de um aparelho para outro, ao ponto de mandar uma mensagem, de reproduzir uma mensagem, de reproduzir um vídeo, né? É plenamente possível que o ser humano, que também vibra essa energia eletromagnética, pudesse usar isso para vibrar dentro da mente de uma outra pessoa. Entende? De repente começaram a perceber que do lado de certas pessoas, né, sempre do lado daquelas certas pessoas, flutuava alguma coisa. Entende? Peraí. Mostra de novo, faz o exemplo aí, flutuava. Flutuava alguma coisa. Entende? De repente uma luz ligava, uma torneira, e aí começaram a perceber que muitas vezes não eram nem fantasmas que estavam fazendo isso. É aquela própria pessoa, com a energia dela, que criou aquele fenômeno, que deu uma interferência numa luz, né? E as pessoas começaram a exigir explicação. Óbvio, né, que eu não posso tirar o mérito, né, da influência que o Espiritismo teve, né? Com isso, eu não quero fazer apologia a religião nenhuma, dizendo que tudo que o Espiritismo fala é verdade ou que está 100% certo, entende? Não porque não sou espírita, não porque não estudo, entende? Mas porque tem coisas que são questões religiosas, né? Mas eu reconheço, né, o papel que o Espiritismo teve, porque era um homem da ciência, né? Era um homem que estava do lado desses que ridicularizavam até as religiões, de repente tendo que se ver entrevistando pessoas que faziam aqueles fenômenos. Entende? E com o tempo, principalmente no nosso século, foi uma hora que começou a ficar impossível, começou a ficar inegável, né? Em outros países, por exemplo, a parapsicologia já é reconhecida, é praticada em universidades federais, né, gigantescas. Né? Exemplo, Escócia, Inglaterra, Alemanha. Né? Aqui no nosso país ainda se tem uma dificuldade muito grande, né, para se conseguir uma aprovação, para conseguir fazer com que isso seja um curso mesmo, né, com a aprovação de MEC. Né? Porém, gente, nota, já tem escola de hipnose. E detalhe, eu quero que vocês entendam que assim, se o crente for lá para a escola de hipnose aprender a hipnotizar, ele vai? Se o ateu for querer aprender a hipnotizar, vai? Se o iniciado, o ocultista, for lá querer aprender a hipnotizar, vai? Sabe por quê? Porque, na verdade, já está provado que é possível, já tem um método para isso. Entende? Não é uma questão de religião, não é uma questão de ordem iniciática, não é uma questão de crença, de fé, de credo. Ou seja, já deveria ter universidades que entendessem essa questão, né, e começassem a validar esses estudos da parapsicologia para o nosso país. Para que os parapsicólogos daqui, e inclusive temos ótimos parapsicólogos, entende? Pudessem cada vez mais ter campo, né? Poder ser pessoas que, assim, que não chegam no lugar, que nem eu costumo brincar com o Cezinha muito. Eu falo isso, Cezinha, porque ele é meu irmão mesmo. Tem lugar que eu chego para falar de ocultismo, né, e a pessoa fica me olhando com aquela cara assim de... Caramba, né? Será que esse camarada está louco? Né? Eu tenho certeza. Isso aí que ele está falando não é possível, entende? Agora, se essas faculdades validassem esses estudos, as pessoas também começariam a ter consciência de que, assim, aquele camarada que estudou a vida inteira, seja dentro de uma ordem, seja dentro do espiritismo, seja dentro de um instituto de parapsicologia,
que ele não tá louco. Desculpa, Aquilo que ele tá falando pode ser provado, entende? Então, a parapsicologia, ela é isto. Ela é o estudo daquilo que não é material, entre aspas. Porque a gente sabe que a energia também é matéria, né? E aí a matéria é uma vibração diferente, na verdade. Sim. E aí você me perguntou como começou o meu interesse pela parapsicologia. Eu vou pedir para você explicar um pouco do seu interesse pela parapsicologia. E depois, você quer mais café? Eu ainda tenho. Entreguei o que tem dentro da caneca. Tá maravilhoso isso aqui. Deixa eu te falar. Eu vou pedir para você falar então sobre o seu interesse e vou entrar com uma pergunta polêmica que me veio na cabeça agora, que eu lembrei. Pergunta forte, você vai curtir. Mas vai ser muito feliz responder. Não, tranquilo. Só vou te avisar porque assim, porque aí eu vou querer te cortar para não atrapalhar teu raciocínio, entendeu? Então sim. me fala como surgiu o seu interesse, que nós vamos entrar numa pergunta que eu quero ver o que você pode me falar. Maravilhoso. E César, estou aqui para isso. Entende? Porque uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu gravei um podcast há um tempo atrás, né? E muita gente perguntou qual que é a diferença, né? Porque parece que não tem diferença, mas quando você está palestrando numa ordem, você leva aquele conteúdo pronto e você não sai daquele roteiro. Não, e é interessante que você está falando que não só do roteiro. Eu penso o seguinte, é a mesma coisa que você está numa ordem iniciática, uma ordem místico-filosófica, não importa. Até dentro de um grupo de estudos, se você é evangélico dentro do seu grupo de estudos, você fazer a prática daquilo ali dentro, da paciência, da tolerância, é fácil. O duro é sair para fora, quer dizer, redundante. O duro é quando você vai para fora e vai praticar aquilo. Eu lá dentro já é difícil, eu lá fora é pior ainda. Então é isso. Às vezes você vai falar a respeito, aqui a gente não sabe. Tem os seguidores que não compartilham dessas horas. E vão estar ouvindo esse assunto, vão assistir sobre esse assunto. Então é interessante. Lá dentro é fácil, né? Aqui fora, como é que será? Sim, e quando você faz uma palestra, você percebe que assim, o assunto que você trouxe é o que você limita as pessoas a perguntarem. Já no podcast não, já no podcast tem essa liberdade, entende? Ele pode ver eu falando, vem a pergunta na hora e aquela pergunta não é daquele conteúdo que está limitado. E muitas vezes é justamente essa dúvida do conteúdo que não está limitado que era o que a pessoa queria realmente saber de fato. Então, para mim vai ser um prazer responder essa pergunta. E o meu interesse pela parapsicologia começou quando eu era criança e eu comecei a perceber que eu era um pouco diferente das outras crianças. Entende? E que inclusive que eu estava passando um certo aperto porque eu tentava conversar com a minha irmã, né? E eu via que ela não acreditava tanto no que eu tô falando e aí eu desistia, né? Falava, poxa, né? Talvez esse problema seja só meu, né? Tentava conversar com a minha mãe, né? E vocês sabem como é que é adulto, né? O adulto hoje faz uma coisa que eu já falei em palestra que eu sou totalmente contra, que é assim, a criança chega para ele para falar alguma coisa diferente, ela vai lá e leva o filho no psicólogo, entende? Só que o que acontece, se aquele psicólogo for uma pessoa que leva só em consideração a ciência clássica, né, ou em outras palavras, se a faculdade de psicologia não preparou ele para lidar com um clarividente, e aquela criança é uma clarividente de fato, né? O que aquele psicólogo vai diagnosticar para aquela criança? Ele tá louco, ele tá tendo alucinação, ele tá vendo uma coisa que não existe. Entende? E nota o perigo que isso tem? Porque, em verdade, é aquilo que eu falo, né? O psicólogo que vai tratar dessas pessoas, ele tinha que ter, no mínimo, uma noção de parapsicologia, de fenômenos parapsíquicos. Por quê? Para ele entender quando ele lidar com uma criança diferente dessa. Né? E esse foi o meu caso. Eu passei muito tempo nos psicólogos, né? Para escutar no final, né? Que eu não tinha problema nenhum. Depois de anos, né? Que quem tinha problema era o meu pai e minha mãe, né? Só que também me diagnosticaram como não tendo um problema, mas não me falaram como resolver a minha questão, porque eles também não iam conseguir saber como resolver a minha questão, entende? E aí o que acontece? Eu, desde criança, já comecei a tentar procurar da forma que eu tinha. E naquela época, gente, eu falo uma coisa, César. Hoje a pessoa falar que não estuda,
um assunto, é porque ela não quer. Gente, eu sou de uma época que você procurava um livro, era caro pra caramba e ninguém tinha, às vezes, dependendo do livro, sabe? Não tinha internet pra você falar assunto tal, chat GPT tal, coisa tal, entende? Sabe? Eu sou de uma época que, assim, que as ordens eram muito reservadas, as pessoas tinham medo de sair na rua e... Por quê? Porque você era olhado no trabalho como se fosse o diferente da questão ali. Às vezes você sofria até preconceito por causa disso. Entende? Eu passei por essa época, entende? Eu peguei essa época assim muito forte, muito pesada, né? E eu não tinha apoio de adulto, eu não tinha referência de adulto, e tudo que eu tinha para me apegar era o quê? Inicialmente eram as religiões, né? Só que, gente, eu ia para religião, eu não estava querendo saber se na Bíblia está escrito que Cristo nasceu no Natal. Para mim interessaria muito saber, e hoje eu tenho esse acesso, as codificações bíblicas talvez tivessem me ajudado mais. Por quê? Eu ia para a igreja esperando que o padre ia olhar para mim e falar: garoto, o que você está vendo? Olha, eu como líder religioso, eu não tenho essa capacidade de enxergar, mas tem alguém aqui na... E tinha que ter alguém na igreja que tivesse alguma coisa espiritual de fato. Entende? Sabe? Eu ia para a igreja evangélica não esperando o pastor falar assim para mim: olha, eu vou rezar aqui na tua cabeça e isso vai... Pô, se parasse de fato, maravilha. A questão é que ele rezava e não parava. Entende? Chegava a piorar ou ficava normal? Não piorava também. Sabe o que era pior? O pior é que é assim, quando você tinha amigos de verdade, e eu os tenho, né, graças ao grande Deus primordial, eu tenho amigos que hoje são anos e anos de amizade, entende? Eu lembro de uma situação que eu passei, né, que eu olhei para um lugar, e como é que eu falo isso? Mas podcast é para isso, a gente pode abrir o coração para falar das coisas, né? Eu não estava nem na adolescência ainda, eu devia ter uns 14 anos de idade, né? E eu estava do lado de um amigo meu. E eu olhei para um muro da escola que eu estudava antigamente, tinha um escadão, e eu enxerguei uma cena horrenda. E eu fiquei com medo e saí correndo. E o meu amigo, do meu lado, a única coisa que ele fez foi correr junto, assim, ó. Entende? Sem entender por que eu tava correndo tão desesperado, tão com medo do que eu tava vendo. E aí, quando a gente parou finalmente lá dentro do condomínio, meu amigo me olhou e falou assim: eu não vi nada. O que você viu que você tá desesperado desse jeito? E eu falava pra ele, tentava descrever. E ele me olhava com aquela cara, ele: meu, eu quero acreditar em você, mas eu não... Você tá bem? Você tem certeza que você não usou nada? Você não... Olha o raciocínio. E a gente... Eu com 14. E olha onde ia o raciocínio. Você não usou nada. Sabe? Então, isso atrapalhava. E era isso que eu esperava que as igrejas resolvessem, né? Aí teve aquela fase, né, onde a minha família tentou me apresentar para aqueles cultos espíritas de culto mais afro, né? E aí piorava a coisa, por quê, César? Você absorvia tudo. Não, você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa bastante chata, né? O que me doía é o suposto santo que encarnou, porque assim, a hora que a pessoa falou aqui, ó, vai baixar o santo, vai baixar o fulano de tal, eu esperava, a minha cabecinha pensava assim, talvez esse ser que seja de outro mundo, que vai entrar no corpo desse camarada aí, vai conseguir me entender, porque se ele é de outro mundo, ele também consegue, além de ver, ele vai me explicar, falar: olha, eu venho de lá, isso aqui é assim, 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 assado. Entende? Só que sabe o que acontece, gente? A pessoa não estava vendo. E eu sabia que ela não estava vendo, porque ela me falava um monte de coisa, mas não apontava para aquilo que estava lá. Entende? E aí eu comecei a ficar decepcionado, porque eu olhava para aquela pessoa e falava: caramba,
Não tinha achado Eram os únicos que podiam ver. E na época... certas vezes. Né? Tem E uns na cara que- época, minha família tinha aversão a espiritismo. Nunca cheguei a ir no espiritismo enquanto era pequeno, né? E com 15 anos de idade, gente, eu tropecei, né? Em coisas que não podiam, assim, né? Na verdade, com 14 anos que eu já estava mais tentando resolver meu problema depois do susto que eu tomei com esse amigo, né? Eu comecei a achar coisas sobre ordens, né? Na época, minha cabecinha de criança, eu imaginava que a ordem era uma coisa, entende? Comecei a perceber que eu tinha parentes dentro da ordem, né? Então isso justificasse, talvez, né, na minha cabecinha de criança, poxa, talvez seja um fator genético porque eu tenho um parente que é de uma ordem. Não, olha onde ia a cabecinha da criança, né? Para vocês entenderem o... E aí o que acontece? Eu comecei a deparar com teorias, com livros, com... Né, Ixi, meu Deus, os caras que falam que flutua a janela. Ai. Exatamente, gente. Mas aí o meu interesse só aumentava. Que legal. Entende? Por quê? Ainda com essas com teoria de conspiração, Sim, mas... e detalhe, desde pequeno, quando falavam pra mim tal lugar era mal assombrado, ainda comentei isso com o Cezinha. Eu tinha o hábito, eu escapava de casa de noite, eu ia lá pra aquele lugar supostamente mal assombrado, num horário bem de madrugada. Todo mundo via as coisas ali, e justamente ali eu percebia que o que as pessoas estavam vendo não existia. Passei por várias coisas assim. Tinham coisas lá que não assustavam as pessoas que estavam do meu lado. E eu falei, poxa, se fosse pra ter medo, você teria medo disso aqui que ficava na minha cabeça, né? E só que isso começou a melhorar, né? Porque eu tive um incidente bem estranho na minha vida, né? Morreu um parente meu quando eu tinha 14, né? Inclusive era um parente que tinha a ver com ordens, né? Que já era iniciado. E com 16, eu no meio dessa salada aí, né, de repente para um carro na minha frente, né? Eu fiquei com medo, falei, nossa, agora é a hora de eu... Agora eu vou pagar por alguma coisa que eu fiz, né? Porque desceu 2 homens de terno velhos, né? Já grisalhos. Eu falei, nossa, e agora, na minha cabeça de criança, são 2 mafiosos. Eu mexi com alguém que não podia sem ver, né? E não, né? Essas pessoas colocaram a mão no meu ombro e falaram, olha, você é neto de tal fulano que morreu quando você tinha 14, né? Seguinte, seu avô participava de tal coisa, né? Você quer participar de um preparatório, né, para quando você tiver 18, você conseguir entrar porque o seu avô participava? E eu falei, quero. Na minha cabeça, pô, eis ali a solução, né? E ali dentro eu não estudava bem parapsicologia, né? Na verdade, na época, eu achava bem chato, César. Eu achava bem chato porque assim, virtude tal, virtude não sei o quê, e ordem de cavalaria, e comportamento tal, e não sei o que da honra, e eu não queria saber da virtude. Eu não queria saber de virtude, cara. Eu não queria saber de honra, de código, de ética, Eu queria saber de alguém que me ensinasse. Mas naquele meio tempo, com 17 anos de idade, teve uma pessoa que se consolidou ali e falou, olha, antes de você ter 18 e ir lá para a cultura do seu avô, você quer conhecer uma outra contracultura aqui que também faz parte, né? Exemplo, aquelas ordens que eu não falo, porque eu acho que pode te ajudar, garoto, porque eu tô vendo que você não tá se alinhando, entende? Mas é porque você está com um problema muito grande, né? E nesse meio tempo, gente, ali eu já comecei a aprender algumas coisinhas, né? Veio os 18, né? Aquela ordem que eu entrei não era bem aquilo que eu esperava na questão do meu problema, né? Mas me ensinou muita coisa, a formação do meu caráter, muita coisa que
que na época ela praticava de forte mesmo, que você via de, né? Mas eu já comecei a ser inserido, né? Tal como eu disse para vocês, eu acredito que assim, até os meus 25 anos eu fui o pior iniciado que teve, entende? Por quê? Porque eu já fazia parte de ordem, né? Coisa que era privilégio, né? Era os escondidos, era os escolhidos, era os, sabe? E eu tinha uma conduta fora das ordens que não condizia. E muito disso refletia essa busca de tentar me encontrar, entende? Porque quando eu descobri que o paranormal ele era real e que dava para você tentar ter controle, né? A primeira coisa que você faz é qualquer ferramenta que você tem, você abraça, né? E por isso que hoje, né, um dos meus maiores discursos na palestra é esse. Gente, você não sabe o que é, não pratica. Entende? Porque às vezes a sua intenção é boa. Sabe? Eu tava na intenção de me entender aqui, ó. Ah, o que você precisa para se entender? Invocar ser tal, né? Só que aí, nessa intenção de se entender, você invoca alguma coisa que prejudica a sua vida. Eu passei por isso. Entende? Só que, nota, quem acompanhou esse trajeto na minha vida até os 25, quando era meu amigo, né? Os amigos pessoal, as pessoas que estavam na ordem na época que eu tava ali, as relações amorosas que eu tive, que eu assustava todo mundo dentro de casa, né? Quando começava a acontecer alguns fenômenos esquisitos e, sabe? Quem acompanhou toda essa trajetória, né, pôde perceber que assim, foi esse o meu maior interesse pela parapsicologia. Foi esse o meu maior interesse. Por quê? Quando eu cheguei na parapsicologia, entende? Eu entendi por que era tão oculto. Eu entendi que assim, que as ordens iniciáticas praticavam e até as ordens iniciáticas tinham medo de praticar de fato lá dentro, porque elas eram fiscalizadas ali, né? Então tinha que prestar alguma satisfação para um governo, entende? Então quando você faz uma coisa muito diferente, alguém fiscaliza isso, né? E aí eu comecei a descobrir que existiam institutos, que tinham grupos, né? E que esses institutos, esses grupos, eram justamente aqueles que se reuniam para estudar, entende? E detalhe, gente, eu quero falar uma coisa para vocês de coração, né? Que eu vejo hoje muita gente aí pagando, às vezes, um curso. Agora é eu que tô com vontade de dar risada, irmão, sabe? O curso aí de magia, né? E paga uma fortuna e não aprende a fazer magia, mas pelo menos na minha época haviam muitos institutos e muitos grupos de pessoas que estudavam isso que faziam tudo de forma gratuita. Eu aprendi muito dentro dos institutos. Eu aprendi muito com pessoas que, assim, não eram pessoas conhecidas, né? Aliás, eu digo assim, não eram conhecidas talvez porque também na minha época não era propício, né? Houve épocas que não existia tudo isso que a gente tem, todo esse suporte que a gente tem, sabe? Mas eram pessoas normais que às vezes não te cobravam R$1, mas te ensinavam coisas que você nunca mais esquecia e que realmente resolvia aquele problema que você tinha. Exemplo, né? Nem tudo na vida de vocês é fantasma, gente. Às vezes vocês mesmos estão usando a energia do seu próprio corpo para assombrar vocês mesmos e não estão vendo. Tarsis, me dá um exemplo disso. Entende? Você já tem um medo natural de alguma coisa. Entende? Você tem medo de ficar no escuro, por exemplo, né? Então o que acontece? Ao invés de você se tratar desse medo de ficar no escuro, né, você prefere inventar alguma coisa para justificar. Entende? Nossa, eu tenho medo do escuro porque eu tenho medo de fantasma. Entende? Se você for uma pessoa que já naturalmente tiver capacidade de manipular energia etérica, você vai acabar criando o seu próprio fantasma. Porque a energia etérica, o que acontece? Até 50 metros de você,
ela manifesta fenômenos, mas que partem de você. Então, por exemplo, você está de noite aqui, ó, e você não sabe que você tem essa capacidade de manifestar energia etérica, né? Para você, nossa, e eu tô com medo do escuro. Só que sabe o que acontece, César? Chega no escuro, eu uso a minha própria energia para quê? Para manifestar um efeito sonoro que vai me assustar. E que na verdade veio de mim. Era a minha vontade de criar algo que justificasse o meu medo. Entende? Muitas vezes também a minha vontade de criar algo que justificasse meu medo e que provasse para as outras pessoas que eu tinha motivo para ter medo. Aí a outra pessoa, quando estava do meu lado, escutava aquele som. Seria uma autossugestão. Não é nem autossugestão, é fenômeno mesmo. Sabe Fenômeno? por quê? Se você colocar essa mesma pessoa, por exemplo, se você pega essa pessoa que produz os fenômenos e coloca ela a 50 metros de distância daquela casa, ou mais, e manda a pessoa continuar lá, a que estava do lado dela, ela para de ouvir aqueles fenômenos. Nossa, Se não doideira. tiver nada lá para ser ouvido. Por quê? Porque na hora que aquela pessoa que estava com medo voltar pro lado dela, ela vai começar a ouvir. Por quê? Porque a energia está indo do seu corpo. Ela tá manifestando isso. Exato. Por quê? Porque você precisa provar para a pessoa, ela precisa acreditar em você e você precisa justificar seu medo. E você é uma pessoa que manipula a sua energia e você manipula isso através da mente. Entende? E isso produz o seu susto. Então, respondendo à pergunta, parapsicologia é isto. E o meu interesse por parapsicologia, ele foi uma necessidade de criança. Eu precisava parar de tomar susto, precisava parar de... Mas com o tempo, entende? Principalmente quando eu comecei a me entender como gente, que foi com 26 anos de idade, que eu olhei pra mim e falei, poxa, agora beleza, eu já tô no caminho certo, mas eu preciso ser alguém certo. Entende? Eu preciso ser alguém certo. Agir com mais retidão e mais paz, né? Mais suavidade. Isso, aquilo que era necessidade acabou virando um amor, assim, de paixão, porque eu já ia para as ordens com outra cara. Eu olhava aquele material do grau da ordem e falava, pô, isso aqui, na verdade, estão falando isso. Pô, ordem tal, na verdade, estão falando isso. Nossa, dá para casar uma com a outra aqui, ó. E, na verdade, todos esses fenômenos são ciência, ó. Dá para explicar pela própria ciência a galera que não viu. E isso aqui, por exemplo, física quântica. Entende? E comecei a ter esses insights, né? Comecei a participar de mais institutos, comecei a querer estudar. Deixa eu cortar um pouco, aproveitar essa situação que você tá falando aí do... E meter a pergunta polêmica que você disse Pois que é, não, porque inclusive se fala dos fenômenos manifestados da pessoa que tem medo. Tem um amigo aí, já faz tempo que eu não tenho contato com ele, e um dia ele sentou e falou, pô, isso é tudo uma mentira. Cara, vai procurar, eu não lembro o livro, não lembro o autor, não lembro nada, mas ele me fala... Eu vou fazer a pergunta. É complicada essa pergunta, mas. E aí, Acho pode que Kardec criou o espiritismo baseado em alguns fenômenos. E ele fala que eram duas meninas, ou as filhas dele, uma coisa, que mudava as mesas de lugar, as coisas de lugar. E aí falou que ele criou o negócio que elas que enganavam e manipulavam tudo. Você tem essa pessoa que falou isso pra você. É um amigo muito querido seu ou eu posso responder da forma como eu responderia? Não, ele é querido, mas você não precisa responder pra ele. Responde pra mim a minha pergunta. Não precisa... Calma. Não, é porque essa pessoa que falou isso pra você, falta de estudo, né? Quem conhece Allan Kardec, né, a história do Allan Kardec, sabe que, número 1, a história desse teu amigo não bate, porque Allan Kardec era um homem da ciência, professor e que inclusive criticava as pessoas. Allan Kardec era aquele que falava, isso aí é mentira, eu não acredito. Entende? E quem conhece a França daquele período, né? Allan Kardec, ele só parou para analisar esses fenômenos, né, quando um amigo dele chegou nele e falou, Allan, você não acredita? Allan não, né? Que ele não chamava Allan, né? Allan Kardec é porque isso foi o nome de uma encarnação que ele teve anterior, que ele era um druida, né? Então, o Allan Kardec, se não me engano, ele chama Hipólito,
né? Mais uma versão francesa desse nome. E o que acontece? Chegaram para ele e falaram: Hipólito, você não acredita? E se eu levar você para ver na sua frente? Né? E inicialmente, ele começou a fazer o quê? Ele começou a falar: ó, vocês estão fazendo algum truque aqui, essa mesa aqui tá mexendo de... Né? Poxa, você tá fazendo algum truque aqui, essa mesa aqui tá mexendo num... Né? E só que ele começou a ver que eram muitos lugares diferentes, muitas pessoas diferentes, não tinha linha, não tinha... E ele começou a querer entender. Quando ele começou a querer entender, ele começou a perceber que não era só a questão da mesa mexendo ali, mas que aquela mesa mexia por influência de fenômenos manifestados por pessoas. Entende? Que eu considero, inclusive, fenômenos físicos, né? Para mim, eu acredito no conceito de Pranamai-Kosha, né? Que o nosso corpo, o nosso corpo físico, ele é feito da parte física e da parte de energia. Essa parte de energia se chama corpo duplo etérico, que é uma energia física. Né? Então, esses fenômenos, para mim, são físicos. Né? E quando o Allan Kardec, né, o Hipólito, percebeu que isso estava acontecendo, ele falou: beleza, para acreditar, eu preciso ver mais, estar mais com essas pessoas e ter a oportunidade de pegar diversos manifestadores de fenômenos. Na época a palavra médium não existia. Né? Esses diversos manifestadores de fenômenos, né, e entrevistar um a um. Entende? Por quê? O que o Allan Kardec fez de diferente? Ele elaborou uma lista gigantesca de perguntas. Entende? E na cabecinha dele é assim: eu vou fazer essa mesma pergunta para esse camarada aqui que está falando que é um espírito, que está na França, para esse aqui que veio de tal país, para esse aqui que veio, para esse aqui que também é da França, mas não conhece esse outro, porque qual era o intuito dele? É saber se todos aqueles espíritos iam responder aquela pergunta da mesma forma. Porque se todos aqueles espíritos respondessem a pergunta da mesma forma, e fossem espíritos que se manifestassem para pessoas diferentes, que não se conhecem, é porque alguma lógica tinha por trás disso. Né? E essa foi a codificação de Kardec. Entende? Essa foi a codificação de Kardec. E me desculpa, né? Falta de estudo. O que teu amigo está falando é que Kardec pegou essa lista de perguntas, né, que resumindo, são... deixa eu ver. É o Livro dos Espíritos, né? É a Gênese, né, do Allan Kardec. É o Mediúnico. Pelo menos... A codificação tem pelo menos aí 3 livros. Caramba, quanta coisa. Entende? Só com pergunta, tá? Sabe? O que teu amigo tá dizendo é que Kardec pegou as 2 filhas dele e ficou perguntando para elas. E as 2 foram respondendo. Isso não tem nem lógica. Entende? Não tem nem lógica. Kardec só conseguiu ser aceito publicamente, não era nem pela capacidade mediúnica dele. Porque ele de verdade, né, muita gente diz que ele não manifestava nada. Ele só foi aceito publicamente pela pesquisa que ele elaborou, a forma perfeita como ele elaborou essa pesquisa. A paciência que ele teve de fazer essas zilhares de perguntas que deram mais de 3 livros para espíritos diferentes, para pessoas que não se conheciam, e ficar estudando as respostas em comum e falar assim: nossa, sabe essa aqui? Todo mundo respondeu igual, ó. Então é porque tem algo assim, ó. Sabe, depois disso ele começou a analisar esses fenômenos de outro aspecto, começou a tentar contato para saber mais coisa. É por isso que ele foi aceito, né? Então, meu querido irmão do meu irmão, que pode ser meu irmão também, né? Não tem como elaborar uma pesquisa dessa com base em 2 crianças. Inclusive, eu digo mais, tá? 2 crianças não teriam inteligência para responder essas perguntas da forma que responderam. Entende? E detalhe, né? O que você está falando é que aquele monte de pessoa que estava vivendo aquilo na época na França, que estava olhando para Kardec perguntar para pessoas diferentes, entende? Você está desvalidando elas que estavam lá.
sabe? Isso foi feito em público, né? Porque aí alguém poderia dizer, não, mas esse Kardec simplesmente falou assim, vou anotar aqui, entende? Mas não foi assim. Viam a entrevista que ele estava fazendo com essas diversas pessoas diferentes porque ele queria espíritos diferentes. Viam que não conhecia, né? Então, o que acontece? É aquilo que eu falo sempre. Eu posso ficar muito odiado pelo teu amigo, entende? Sabe? Isso pra mim não é um problema. Pra mim é um problema ser odiado se eu falasse mentira, né? Mas faltou pesquisa da tua parte, entende? E eu acredito assim, ninguém é obrigado a falar nada em público, né? Mas quando vai falar alguma coisa de alguém, pesquisa antes, vai sabendo o que vai falar, né? Se você tivesse pesquisado isso, você ia ver que assim, poxa, que interesse que teria Kardec, né, em fundar aquilo tudo sem ganhar dinheiro, né, sendo procurado para ser lixado na casa dele, entende? Que queriam queimar os livros, queriam matar ele, entende? Sem ganhar dinheiro nenhum com a questão, entende? Só para falar assim, ó, criei um livrão de mentira aqui, ó. Bom, eu vi que você quer tomar um negocinho aí, eu pus aqui, deixa eu pôr a câmera em mim. Não, vai tranquilo. Outra coisa, obrigado. Agora, se eu não me engano, quando eu fui ver a última vez que eu fui ver sua palestra foi no mês 5, né? Acredito que sim. Então, se a galera... Tô falando isso porque você falou duplo etérico, corpo etérico, e eu lembrei que você falou sobre isso numa palestra da Loja Liberdade na Sociedade Teosófica no mês 5 de 2026. Então, se a galera procurar o seu vídeo, vai ter você falando mais sobre a respeito... Isso, gente. Sobre a respeito, não, redundância. A respeito do que é o duplo etérico, o corpo etérico, isso, corpo astral. Gente. Isso por quê? Porque a loja que eu frequento da Sociedade Teosófica, né, na qual hoje eu sou conselheiro regional, né, e palestrante, ela me deu uma missão, que é palestrar sobre um livro da teosofia chamado O Corpo Duplo Etérico do Major Powell, né? Então, o que são essas palestras? Elas são aulas mesmo. Porque o meu padrinho, né, que você conhece, inclusive, que é uma pessoa muito querida para mim, que é o irmão Roberto, né, que é um irmão que eu amo, compartilha várias ordens em comum comigo, chegou, me deu o livro e falou, este livro aqui é a sua cara, ó. Eu quero que você ensine isto aqui para as pessoas e que você traga essas palestras suas, porque isso é um livro de teosofia. Entende? Então, o que acontece, gente? Já tem 2 palestras que aconteceram, né? Elas estão tanto no canal da loja da Teosofia, né? Eu posso falar o nome do canal ou não? Lógico que pode. Loja Teosófica Liberdade, né? Quanto no YouTube, né? Isso, no YouTube, né? Quanto no meu canal pessoal, eu tenho uma playlist lá onde todas as ordens que eu palestro, eu coloco lá, ordem tal, minhas palestras. Mas qual que é o seu canal? O meu canal é o @TarcisNeflin, né? E, inclusive, esse vídeo que nós estamos gravando aqui... Vai estar lá também. Vai estar lá na playlist, na de podcasts que eu participei. Poxa, vai estar lá na playlist ali do irmão também. E o que acontece? Enquanto eu não terminar o livro, o Duplo Etérico, de palestrar sobre ponto por ponto dele, aula por aula dele, detalhe por detalhe dele, eu não vou trocar o tema da palestra. Então agora eu acredito que o quê? Vão ter várias palestras, entende? Mensalmente aí, sobre esse assunto, sobre o duplo etérico, até que eu acabe o livro. Talvez não no mês que vem, porque o mês que vem vai ter um encontro da teosofia em Águas de São Pedro, né? Então isso vai dificultar a data para eu palestrar, né? Mas enquanto esse livro não acabar, mensalmente aí nós teremos palestras sobre o duplo etérico. Por quê? Porque o intuito é que acabe aquela história de pegar um livro e falar assim, nossa, li o livro inteiro, não entendi nada. A gente quer acabar com isso. A gente quer que a pessoa fale assim, nossa, li esse livro, o assunto é interessante. Se eu não entendi, eu olho para a palestra, porque tem alguém explicando esse capítulo ali. E agora eu entendo. Porque pessoa que entende consegue usar. Top demais. Deixa eu aproveitar, fazer uma outra pergunta. Uhum. Mais a ver com parapsicologia, mas assim,
Não tanto com palestra, mas tudo tem a ver, né? Sim. Eu lembrei de uma série, eu assistia quando era criança, mas acho que tá ativo ainda na TV paga, que era um cara que ele ia desvendar crime, então ele era chamado porque ele era meio paranormal. O Mentalista. O Mentalista. Eu sou muito fã da série. Aliás, gente, o Mentalista, Supernatural é uma série que eu amo demais, né? A série do Jim Chester e aquele Impala, né? Aquela postura de sai que o fenômeno paranormal é meu aqui, eu vou dar conta disso aqui. O Green, né? Que é dos irmãos Green, que eles mostram da onde surgiram os contos, né? Os contos de fada, falando de muita coisa interessante. Tem um seriado chamado Cold Case, que é mais antigo que o Mentalista, que chama Arquivo Morto, em português. Né? Que é uma detetive que quando ela desvenda um mistério, o morto aparece para agradecer ela. Então eu achava Nossa, que demais. eu achava aquela cena arrepia, né? A falar disso. E tem uma série que a minha esposa me apresentou que eu virei muito fã, assim. E ela não é conhecida, que chama Ghost Whispers, né? E o Ghost Whispers, e eu faço questão de falar para vocês porque eu me apaixonei. Gosto de parapsicologia, vou compartilhar com vocês. Né? O Ghost Whispers, ele fala sobre uma pessoa, uma mulher que nasceu médium, né? E ela tem essa questão da clarividência. Só que a clarividência dela é ativa o tempo todo. Meu Deus. Né? Então, nota, pra mim, aquele meu defeitinho de criança, né? Aquela coisa que fazia as pessoas me chamarem de louco, serem preconceituosos, me excluir da parada, pô, não brinca com aquele menininho ali, não, que aquele menininho, não sei o que acontece, né? A série fala sobre isso, né? Por quê? Porque ela, com a clarividência ativa o tempo todo, quando o morto percebe que ela tá enxergando, ele olha pra ela e fala assim, me ajuda, eu preciso completar tal coisa para que eu possa sair desse plano e ir para onde eu deveria ir. Né? E aí ela tem que resolver aquela questão com aquele morto, Puta trampo, com aquele desencarnado. Jesus. E detalhe, enquanto ela vive a vida normal dela, tentando disfarçar para os outros que não está fazendo isso. Então, gente, Ghost Whispers é uma baita série e eu também recomendo uma que chama Fantasmas. É de humor, mas é maravilhosa. A mulher sofre um acidente, ela toma uma descarga elétrica, né? Ah, Tarsis, por que você fez descarga elétrica aqui? Eu vou explicar. Porque o seu corpo tem eletricidade. O seu corpo dupletérico, ele tem energia elétrica física, de verdade. Né? Então, o que acontece? Existem pessoas, isso foi para fazer uma referência, que tem pessoas que quando são expostas à eletricidade, né? E nota, não façam, não testem isso em casa. Tem pessoa que quando é exposta a muita eletricidade fisicamente, isso dá aquele choque na parte do corpo dupletérico, né? E faz com que algumas coisas se modifiquem. Né? E nesse seriado, né, esse choque acabou fazendo com que aquela mulher que tinha uma vida normal começasse a enxergar os fantasmas que estão assombrando a casa. Não. Você entende? Então, gente, eu recomendo. Aliás, recomendo por quê? Porque amo os filmes dos Warren, entende? O neto dos Warren tem um instituto de parapsicologia excelente até os dias de hoje. Então, assim, eu super recomendo. Para quem gosta, para quem é que nem eu, que é apaixonado por ordem iniciática, teologia e parapsicologia, super recomendo. São seriados que vocês vão assistir. Aliás, grandes seriados, Cezinha. Mentalista é... Pelo menos pra mim, filé. Deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta agora. Porque a gente até agora só bateu o papo, não contamos um caos pro povo, né? Mas deixa eu aproveitar. Uma vez eu tava conversando com um irmão nosso, da Tom, e eu perguntei, ele me explicou uma coisa que ele fala, tipo assim, mais ou menos isso, né? Ele falou, beleza, a pessoa quer acreditar naquilo, deixa ela ser feliz com aquela crença dela. Não foi nada, fui eu que fiz, mas e aí? Então minha dúvida é, até quando? Isso é como que a gente pode ver? Isso é uma explicação real? Ou se é uma ilusão, uma necessidade, como se fosse uma necessidade de pertencimento, que é a ilusão da pessoa tentando achar uma explicação para tudo. Tudo ela quer explicar, tudo... é um fenômeno, aconteceu, caiu esse prato porque tava... tinha um espírito, ou que nem quando acontecia quando eu era criança, não sei explicar o motivo, mas às vezes o som ligava no último volume.
Então, até quando isso é realmente uma explicação, ou a pessoa está querendo achar. É uma ilusão, é real, ou. Até quando isso é explicado, ou é uma ilusão da pessoa querendo achar explicação para tudo? Falei, não falei a pergunta direito, mas você entendeu. Excelente pergunta. Falou, não falou a pergunta direito, não. A questão é como é que eu diferencio aquilo que é real daquilo que não é real. Inclusive, tem uma resposta polêmica que faz eu ser muito odiado, né? Porque Assunto polêmico. é um assunto polêmico, né? O que acontece, gente, né? Antigamente, era muito mais difícil fazer o que eu vou falar agora para ser feito, né? Antigamente, o clarividente, o médium, o irmão de ordem, né? Aquela pessoa que tinha acesso a esses tipos de conhecimento, ele se preocupava em ser discreto, entende? Porque ele tinha medo de sair na rua e ser prejudicado no trabalho, né? De alguém querer hostilizar ele, né? Coisas que hoje a lei não permite, mas que na minha época eram normais, assim, né? As pessoas olhavam com a maior normalidade, né? Poxa vida, por que você quebrou o carro daquele camarada? Porque ele estacionou na minha vaga. Houve época que isso era considerado normal, e assim, né, o cara olhava e falava assim, aquele cara daquela ordem, ele tem um pacto com o tinhoso, então nós temos que reunir uma galerinha na escola e bater nele. Ou uma galerinha na faculdade, entende? Mas hoje, nós temos vários clarividentes, temos vários centros espíritas recheados de clarividentes, entende? Hoje existe uma federação brasileira de espiritismo gigantesca, entende? Com gente muito preparada, sabe? Hoje tem ordens iniciáticas, né, que os veneráveis realmente sabem o que estão falando, não só na teoria, mas tem a prática para te ensinar, né, por mais que sejam raras, as coisas acontecem. Então, qual que é a primeira coisa que eu recomendo, gente? E palavra de quem passou isso por experiência própria. Número 1. De todas as formas, procura um profissional da área de saúde mental. Entende? Para aqueles fenômenos que são difíceis de explicar. Entende? O que é um fenômeno difícil de explicar? É a pessoa que é clarividente, por exemplo. Entende? Porque nesse exemplo seu do rádio, eu acredito que quando o rádio dava esse estrondo, não era só você que ouvia. Entende? Você tá conversando no telefone, ponto de a gente tá conversando, a pessoa conversando aqui lá no fundo do rádio, nas alturas, ligava sozinho. Né? Então, nota, gente, nesse caso aqui, por exemplo, não foi só o César que ouviu o rádio ligar. Teve mais pessoas que ouviram. E quando tem mais pessoas que ouviram, quando não é uma só, aí você já sabe dali que algo de errado não está certo. Por mais que o César não goste de redundância, eu adoro essa frase que o algo de errado não está certo. Essa é legal. Entende? Então o que acontece? Dali você já começa a ver, né? Agora, quando é uma pessoa só que está vendo, né? Ou ouvindo, ou sentindo, né? Quando é uma pessoa só e é alguma coisa muito difícil de explicar, né? Porque, nota, essa pessoa, ela poderia usar a energia etérica que ela vibra para ligar esse rádio. A gente tem eletricidade também, a gente pode fazer isso, né? E o que acontece? Quando é uma pessoa só e é uma coisa muito difícil, eu recomendo que, primeiro de tudo, passe sim num profissional da área de saúde mental. Deixe ele fazer uma tomografia, deixe ele fazer um exame, ver se de repente você não tem um tumor e não sabe, não tem alguma inconformidade cerebral realmente e não sabe, né? Aquela pancadinha na parede que pareceu inocente quando você era nenê, desenvolveu alguma coisinha ali e você não sabe. Deixa esse profissional tentar localizar. Se não tiverem imperfeições
físicas, né? Se permita a ir para um profissional capacitado, né? Hoje eu descrevo nem como psicólogo, hoje eu descrevo como o psicanalista, o terapeuta, aquela pessoa que é capaz de ver, né? Se você passou por alguma situação, né? Que possa estar mentalmente te prejudicando de alguma forma, digamos assim, né? Por exemplo, né? Não queria perder parente tal. Fulano de tal morreu, eu guardei as roupas, eu durmo com a coberta da pessoa, eu guardei a B, C, entende? E o que acontece? A minha mente, ela quer me enganar. Que aquela pessoa tá ali do meu lado, entende? E um profissional da área de saúde mental bem treinado, ele vai conseguir identificar se você tem uma das 5 patologias puramente mentais, que inclusive foi um assunto que eu trouxe até para palestra na Sociedade Teosófica, que é uma tristeza, um medo, um complexo, um trauma ou um bloqueio, né? Porque se esse profissional identificar uma dessas 5 patologias, ele vai conseguir desenvolver uma terapia para tirar a patologia, entende? E quando você participa da terapia, faz tudo certinho, aquele problema some e aquela visão some junto, entende? O problema é quando você vai para o profissional da área da saúde mental, o primeiro olha e fala, não é nenhuma inconformidade cerebral, entende? Aí vai o outro para te analisar, fala assim, olha, não vejo nenhum problema, nenhuma situação aqui que poderia ter desencadeado isso, então vejo tal situação e tirei, e a pessoa continua vendo. Entende? Sabe? E hoje, a maior orientação, eu sei que eu vou ser criticado por várias pessoas depois desse vídeo, né? Mas é uma recomendação que eu faço. Aproveita do recurso que vocês têm. Foi para a área da saúde mental, né? Foi tratado certinho e não deu certo, persistiu, procurem a FEB. Procurem a FEB. O que é a FEB? A FEB, a Federação Espírita do Brasil. Tarsis, por que você está indicando para procurar a FEB? É porque você é preconceituoso com o pessoal que não faz parte da FEB? Não, pelo contrário, tá? Há tempos atrás, eu estava trabalhando com uma pessoa da Aliança Espírita, né? A gente estava junto, desenvolvendo uma maneira de ajudar outra pessoa que está lá no Rio de Janeiro, e a gente aqui em São Paulo, né? Então, assim, centros espíritas que não fazem parte da FEB podem ser bons? Podem. Só que quando você procura a FEB, ela, por ser uma instituição já estabelecida no setor, entende? Ela tem esse aval, sabe? Ela não tem como virar para você e falar assim, olha, eu não tenho como te ajudar. Entende? Pelo contrário, né? Ela, por ser a maior, ela tem que ter pelo menos uma pessoa com capacidade de te ajudar. Entende? Então, isso é o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo. Seria a primeira coisa que eu teria feito, né? E se você tiver acesso a isto, o que é muito difícil hoje, é institutos de parapsicologia. Os institutos de parapsicologia geralmente têm terapeutas, psicoterapeutas, né, parapsíquicos muito bons, né? Exemplo, que acontece? Na Rua Guapira, na zona norte de São Paulo, né, tem um instituto de um camarada chamado Fausto Oliveira. Ele escreveu um livro chamado Meu Anjo, que quando você lê aquele livro, você é parapsicólogo, você olha e fala assim, ou você é de uma ordem forte, né, que tem para passar, você percebe que ele teve acesso à parapsicologia de verdade. Entende? E pouca gente sabe que ele existe. Pouca gente sabe que ele existe. Então, se você tiver acesso a um parapsicólogo, né, e desses que são referências,
né? Que nem o Fausto Oliveira há anos que ele está fazendo isto, né? As pessoas conhecem ele nos centros espíritas, aonde você vai perguntar dele, sabem quem é, entende? Tem um livro com credibilidade sobre o assunto. Você também pode ir direto para um profissional, né? Ou uma pessoa que atende desse tipo, porque é o que eu falei, às vezes tem dessas pessoas que trabalham por amor, entende? E pode ter certeza que se for uma pessoa de credibilidade, ela mesma vai olhar para você e falar assim, olha, isso aí não é um fenômeno que você espera, ó, isso aí você mesmo está criando com o teu corpo duplo etérico, entende? Mas minhas recomendações são essas. Primeiro de tudo, garante a saúde mental, sabe? Não justifica os seus problemas, né? Parapsicologia é para quem gosta, a ordem iniciática é para quem gosta, para quem ama, para quem quer ver esses fenômenos, não para quem tem problema com eles. Entende? Então não justifica. Primeiro de tudo, mental. Tratou mental? FEB. Entende? Poxa, a FEB é o acesso livre, a FEB é gratuito, a FEB não tem como você falar que não teve para onde correr. Entende? Tenho acesso a um parapsicólogo? Poxa, também. É esse o caminho. Aproveitar isso que você está falando da FEB e tudo, tem uma pergunta para você, o seguinte. Falando de espiritismo, kardecismo, procura a Federação Espírita. Só espírita pode ser clarividente? Calma, peraí, calma, respira. Não me bate. Não te bato. Só espiritismo que vai explicar o que acontece. Eu te explico o que acontece. A maioria das ordens tiveram o privilégio de conseguir ter suas lojas físicas abertas para público, né, com palestras abertas na internet, Só que o que acontece? Eu acredito que esse efeito ele foi bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque quanto mais aberto ficou as lojas, menos começou começou a parar de trabalhar essa questão de fenômenos dentro das ordens. Entende? Diminuiu o estudo e aumentou o ego. Diminuiu o estudo e aumentou o ego, porque o que acontece? Eu acho que as ordens inicialmente eu acredito que não foi um aumento de ego. Eu acredito que inicialmente foi o quê? Foi uma questão de, nossa, agora que nós estamos abertos para qualquer um, entende? Qualquer um pode vir aqui dentro e a responsabilidade que nós vamos ter se tivermos que ensinar uma pessoa que for usar isso pro mal, é nossa. Entende? E aí o que acontece? Aí as ordens iniciáticas começaram a propagar pra gente versões teóricas da ordem iniciática, né? Que assim, a gente sabe, vai ter gente lá que é capaz de ler todo o conteúdo. Mas, e aí, manifesta o exercício que tá ali na matéria? Acho que nem eu consegui exercitar desse jeito. Você entende? Então o que acontece? As ordens começaram a ter medo, né, de estarem expostas, de ter que se responsabilizar quando um membro usa de má fé um fenômeno, né, e começou a ser mais teoria e menos prática. E o que acontece? Quando as ordens começaram a passar por esse fenômeno, a FEB, não só a FEB, é aquilo que eu falei, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque eu conheço pessoas que são da Aliança, né, da Aliança Espírita, e que elas trabalham todos os dias, César. Todos os dias elas dedicam um momentinho delas para entrar online ou para estar numa casa, entende? Só que o que acontece? Aquela responsabilidade que as ordens não quiseram assumir, a FEB, de certa forma, assumiu. E de maneira séria. Entende? A FEB hoje ela consegue falar assim, olha, nós conseguimos dar curso sobre temas que envolvem aspectos da parapsicologia. Nós conseguimos desenvolver médiums, né, com capacidades,
quando o assunto for para a psicologia. E ela se tornou um órgão muito grande e que faz isso de forma aberta e mantendo controle sobre isso. Né? Porque, inclusive, né, o espírita pelo menos deveria. Né? Se você é espírita e quiser ficar bravo comigo, né, o espírita pelo menos deveria. Né? São pessoas boas, são pessoas que você vê ali na rua, ele age diferente, ele é diferente com as pessoas, ele olha pro outro e fala assim, poxa, já trabalhei, já fiz o meu dinheiro que eu precisava para mim, o que tá te doendo? Deixa eu te ajudar. Né? E o que acontece? A FEB começou a comprar essa briga de um jeito que ela deu conta. Né? Os membros, não tô falando que assim é todo mundo 100%, tá, gente? Não tô falando que é todo mundo 100%, que é todo mundo que tá na FEB que é bonzinho, mas o que eu tô falando é que assim, dos órgãos que nós temos hoje, ela é aquele que mais vai ter a probabilidade de pegar o teu caso e falar, olha, eu consigo. Entende? Deve ter alguém que pertence à FEB aqui no Brasil e nós vamos te ajudar, nós vamos resolver esse problema para você. Entende? E detalhe, é um órgão que estaria disposto a fazer isto, entende? Inclusive de forma gratuita. Que não ia olhar para você e falar assim, olha, eu consigo resolver o seu problema. Essa assombração sua aí mas para se você fizer o famoso Pix. Entende? Sabe? Muito raramente a FEB vai olhar para você e falar, não temos como te ajudar. Porque mesmo que a casa da FEB que te atender no momento, ela não tenha aquele médium que você precisa, que cuida do teu problema, a hora que ela identificar que o teu problema é real, a primeira coisa que ela vai fazer é, poxa, nós somos uma instituição que abrange o país todo. Aonde tem? Vamos atrás, vamos ajudar. Entende? Então, em verdade é isto. Aliás, questão da teosofia. Meu padrinho. Tarsis. Tão lendo. Não estão conseguindo entender. Eu sei que você consegue explicar isso de uma maneira iniciática e científica. E aí fica mais fácil para a pessoa, entendendo o que ela precisa fazer, desenvolver aquilo. Entende? Que foi o caso, inclusive, que nós fizemos com um conjunto de 5 palestras que falava sobre a reprogramação mental. Teve muita gente que nem era da teosofia e que começou a fazer parte da teosofia exatamente por quê? Porque assistiu aqueles vídeos e conseguiu fazer. Que da hora. Sabe? Então, tá na hora já tá passando da hora das ordens se preocuparem com essa qualidade. Entende? Que é pra quê? Pra quem sabe, né, daqui 30 anos a gente refazer esse mesmo podcast e poder falar assim, poxa, lembra aquela vez que a gente falou que tinha aquela questão só da FEB? Entende? E que não era uma questão de era uma questão que assim foi o único órgão que se preocupou em assumir essa postura, mas genuinamente, de verdade, em cuidar dessas pessoas. Hoje as ordens praticam também. Entende? Eu acredito que o que está acontecendo é isso. Entende? Ou tem gente que está com medo de fazer, ou tem gente que tem a capacidade de fazer, mas quer o rim da pessoa que já está prejudicada para fazer, entende? E tem gente que só quer o rim. E tem gente que só quer o rim, vai cobrar teu rim e não vai te resolver, entende? Mas ele é o magão da internet que resolve tudo, né? E a FEB foi a única que se posicionou diferente. Entende? Isso falando, é por isso que eu falo para vocês, fazer parte de várias ordens, sabe? Estudar teologicamente várias religiões, entende? Ela permite que você entenda não só o que acontece lá dentro, mas a influência que essas pessoas têm do lado de fora. Entende? Porque você consegue comparar uma com a outra. Sabe? Nossa, por que eu não deveria ser daquele jeito? Entende? Então, em verdade, é isso. É uma questão da postura da FEB que foi diferente das outras. Ela chamou no peito, falou assim, olha, as pessoas que estão aqui dentro, eu assumo a responsabilidade. Não é ninguém perfeito, mas os que não são perfeitos eu me viro. Entende? E ajudando pessoas. Você entende? E de forma gratuita, muitas vezes. Então, poxa, olha que bacana, né? Por isso, FEB. Tarsis, uma última pergunta.
E nós precisamos falar dos causos, que a gente segurou pô, até agora não contamos nenhum. Então, Contamos um. Eu sei que o irmão tem um monte de pergunta. Contamos. O meu caos aterrorizador foi aquele que eu tive que sair correndo e meu amigo correu atrás. Aquele. Até hoje ele me pergunta, quando ele me vê, ele fala, mano, era sério aquilo? Entende? Né? Nota, ó eu me vendo falando mano em público depois de vários anos, né? Pra vocês verem da época que era esse amigo. São 32 anos de amizade. tá velho, hein, Tarso? Tô, Você ainda lembra? Que não memória. lembro. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Vou até por aqui na geral. Que é o Certo. seguinte. Tarsis. O que mais te assusta? Os mortos ou os vivos? Os vivos. Por quê? Porque o que acontece é, explicando pra vocês, um desencarnado de verdade, ele só tem capacidade de te fazer alguma coisa com a sua autorização. Ele não pode passar por cima do seu livre-arbítrio, né? Por quê? Porque um desencarnado, para fazer alguma coisa para você, ele vai estar aqui, ó, com o corpo metafísico dele, que é o que a gente chama de corpo astral, que é aquele corpinho, gente. Se você não tem esse conceito do corpo astral, é o famoso 7 chakras e esfera brilhante com luz em volta. Esse é o seu corpo astral. O desencarnado, ele não tem corpo dupletérico. O corpo dupletérico é físico. E o que acontece? Esse tipo de matéria, ele não tem limitações físicas. Entende? Sabe? Teoricamente, alguém desencarnado, se vai se manifestar para uma pessoa, ele pode usar o formato que ele quiser. Se ele quiser aparecer para você no formato de Jesus Cristo, mas ele mesmo for um senhorzinho de 200 anos ou for uma criança de 1 ano, se você não tem esse preparo, você está vendo Jesus Cristo ali. Entende? Mas para isto, o desencarnado só pode fazer isto para você quando você permite. Ele não pode passar do seu livre-arbítrio. Porque qual é a mecânica? Ou ele vai vibrar energia metafísica para ser captado, né, pela sua energia metafísica e passado para os seus chakras, para o seu corpo físico, ou ele vai fazer aquele famoso efeito encosto. Que é o quê? É quando eu encosto o meu corpo metafísico no seu e esses campos áuricos estão cruzados ali. Entende? Aí mistura as estações. Isso, aí eu vibro a energia já direto na onde você está captando. Mas para isto, eu preciso que você tenha com o seu livre-arbítrio concedido que isso aconteça. Por isso, né, que os verdadeiros judeus, né, que os verdadeiros islâmicos, né, os árabes de antigamente e muitas outras culturas, né, a maçonaria, por exemplo, houve uma época que usava chapéus, né, e ninguém entendia, achava que é só uma questão de te cumprimentar de longe e você saber que eu sou maçom por causa da forma como eu te cumprimento, entende? Mas não. Existia uma ritualística no kippah. Existia uma ritualística no turbante. Né? Existia uma ritualística no chapéu. Que era o quê? Impedir que qualquer coisa fosse capaz de ter acesso ao teu chakra coronário e passar para os chakras que estão dentro do seu corpo dupletério, seu corpo físico de fato. Sabe? Sem esse caminho, eles não podem manifestar fenômenos em você. Entende? Sem esse caminho, eles não podem manifestar fenômenos. O que acontece é que tem muita gente que confunde fantasma com aparição. A aparição, gente, ela é um fenômeno que é diferente do fantasma. O fantasma, ele tem consciência de que ele está desencarnado, ele tem consciência que ele faz parte de outro plano, ele tem consciência de que ele pode usar a forma que ele quiser, que ele não tem mais essas limitações, entende? E a aparição não. A aparição é alguém que desencarnou e não sabe que desencarnou porque não queria desencarnar. E a aparição, ela só aparece para quem? Vidente, clarividente e as raras pessoas que conseguem emitir ectoplasma. Entende? Que é
é uma substância que quando ela entra em contato com certas energias, ela acaba materializando aquilo que ela está vendo. Ou seja, imagine, gente, eu não sei se é comum, o irmão falou que eu tô velho, é verdade. Né? Existia, na minha época, eu gostava do Chapolin. Né? Aí o que acontece? O Chapolin uma vez teve que lutar com o Homem Invisível, e a ideia deles era o quê? Na hora que o Homem Invisível agarrasse alguém, o outro ia lá, jogava tinta nele para que ele... O ectoplasma funciona quase com essa mesma mecânica. Ele entra onde está ali, e aonde ele impregna, ele mostra o que ele está vendo. Né? E então nota que a pessoa que de repente lidar com uma aparição, ela só toma um susto por quê? Porque ela é clarividente, porque ela é vidente ou porque ela faz esse fenômeno e ela não sabia disso. Aí na hora que aparece pra ela, ela fica aterrorizada achando que tá vindo atrás dela e não era. E vai vir atrás dela mesmo, porque imagina a confusão mental de uma aparição. Ela acha que tá viva e que tá louca, que ninguém tá falando com ela. Quando ela vê que alguém enxerga, efeito Ghost Whispers, que eu falei desse seriado, ela impregna ali, ó, me ajuda. Você consegue me ver? Pô, você é um dos únicos. Mas por que você é um dos únicos? Porque a habilidade de ver é sua. Porque o desencarnado que tem essa consciência, ele só pode se manifestar para você com a sua autorização. Entende? E aí, olha que bacana, gente. Né? Eu falei isso numa palestra, tá? Sobre o corpo duplo etérico. Aí tem irmãozinho, tem irmãzinha que vai lá, né? E fala assim, olha... Vamos reunir a galera aqui pra fazer caca? Vamos. Entende? Vem pra cá, rapaz! Olha, vem pra cá. Olha o que você tá fazendo. Entendi. Olha, Pai nosso que está no céu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nos defenda aqui. Ó, se tiver algum espírito aí, se manifesta pra gente aqui. Você tá fazendo o quê? Você tá usando o seu livre-arbítrio pra dizer o quê? Se tiver... Você tem acesso para agir através de mim. Entende? Tem religiões, por exemplo, que eu já vi, que cortam um pedacinho da cabeça da pessoa aqui, ó. Entende? Um processo que chama de abrir a cura, que é para quê? Para fazer a tal da ritualística de simbolizar a abertura desse chakra para outros espíritos. Ô, beleza, e você sabe que espírito você está abrindo esse chakra? Como é que está acontecendo? Se o cara que está fazendo isso tem a competência para fazer isso de fato, entende? E então o que acontece? Nota que o morto, ele só vai fazer mal para você se ele tiver a sua permissão, o seu acesso. Entende? Porque a aparição... ela não vai nem conseguir encostar em você porque ela nem sabe onde é que ela tá. Entende? Agora, o vivo é um BO. O vivo, ele olha e fala assim, ó, não anda com aquele menino não, que aquele menino ali é o neto do maçom ali, ó, e essa família dele aí, ó, segue o tinhoso. Então não pode andar com esse menino, nem que você ache ele legal. Sabe, a maioria das pessoas fala assim, poxa, esse menino vê outras coisas? Então sai do lado dele. Por quê? Porque ele é do tinhoso. Talvez isso não seja psíquico. Você tem que levar ele para a igreja e quando você vê, você chega na sua casa, tá o pessoal da igreja lá para te receber, querendo rezar na sua cabeça, querendo te exorcizar. Entende? Então, assim, o vivo, ele tem uma vantagem para fazer mal em relação ao morto. Que quando ele quer fazer uma maldade para alguém, ele vai lá e faz. Entende? E ela pode ser uma maldade física, ela pode ser uma maldade através de uma mentira, que nem eu falei pro irmão, uma coisa que você falou sem pensar, que nem acredito que foi o caso do teu irmão que falou do Kardec. Um amigo. É, do seu amigo que falou do Kardec, que é assim, não pesquisei, mas quis dar minha opinião. Falei do fundo do coração aquilo que eu não estudei e que eu acho. Aquilo que você acha é diferente da realidade. Mas se mais pessoas acreditarem naquilo que você falou, você prejudica alguém. Então, nota, o vivo, ele tem capacidade de prejudicar a pessoa de maneira muito pior. Porque os desencarnados mesmo, você tem um controle daquilo que está acontecendo. Entende? Quando você vai lidar com isto, é você que está no comando, não é ele. Entende? Entendido, jovem. E vamos lá, cara. Para finalizar, você sempre comenta que às vezes é chamado para alguns eventos, algumas coisas para
nesse sentido da parapsicologia, essas coisas. E você tem alguns causos que você pode contar? De causos que você. Histórias que você viu que realmente, pô, direcionou a pessoa, ou causos reais que você participou? Tenho vários causos. Conta uns pra Tanto, gente, aí, uns dois, três aí. tanto causos ostensivos ou causos passivos. Esse termo é comum para todo mundo. Ostensivo é aquele causo que acontece para assustar. Passivo é aquele causo que nós já estamos estudando. Então ele não vai nos assustar porque nós nos precavemos para lidar com aquilo, né? Então, óbvio que eu não vou citar nomes, óbvio que eu não vou revelar localidades, entende? Mas eu vou falar sobre uma coisa muito interessante que eu vi, né? Houve uma época, né, que teve uma preocupação muito grande aqui em São Paulo quanto a algumas religiões que estavam aparecendo, né, e contrariando muitos ocultistas de renome do passado, dizendo que certos alucinógenos, né, e até remédios mesmo químicos serviam para se conectar espiritualmente com certas coisas, né? A preocupação desse instituto aqui em São Paulo era em checar se tinha um fundo de verdade naquilo. E como é que foi feita essa experiência? Foi uma experiência passiva, né? Juntaram vários clarividentes, né, manifestos, mesmo pessoas que tinham essa capacidade, né? E duas pessoas para estar de frente desses clarividentes, né? Fora isto, tinha alguns aparelhos, eletroencefalograma para medir onda de frequência cerebral, porque isso é importante, porque através da frequência cerebral, hoje você consegue medir até se a pessoa tá com a mente inconsciente aberta. Isso acontece quando ela tá na frequência cerebral teta, entende? Câmera Kirian, né, que é para quê? Para poder, se aparece alguma coisa, ela registra, mesmo que não esteja manifesto na matéria, ela consegue tirar foto da energia. Outros tipos de câmera que capta esse tipo de energia. Medidor de energia metafísica. Entende? Todos esses equipamentos dispostos ali. Tudo para fazer o seguinte experimento, né? As duas pessoas que estavam sentadas, uma ia se conectar espiritualmente usando aquilo que ela se propôs a usar, né? E a outra ia se conectar usando a sua capacidade mesmo, né? E dito e feito, gente, porque o que acontece? A que estava sob influência de alucinógenos estava falando que tinha visões. Devia estar tendo mesmo, né? Só que o problema é que assim, que a visão que ela estava tendo não estava sendo captada pelos clarividentes. E tinha clarividente, né? Tinha clarividente ali capacitado para ver se tinha alguém do lado. Tinha clarividente ali, inclusive, treinado para enxergar a tela mental de outras pessoas, tem pessoas que quando trabalham com regressão, quando elas entram na mente inconsciente da pessoa, elas conseguem enxergar a tela mental daquela cena, né? Não precisa a pessoa ficar descrevendo, né? E o que acontece? Os equipamentos não manifestaram, né? Captavam a manifestação naquele que não usou nada e naquele que usou só ele estava vendo, né? E de tudo foi constatado o quê? Que a única coisa que o alucinógeno conseguiu fazer de fato foi o quê? Colocar a pessoa na frequência cerebral teta. Entende? E aí o que acontece? Quando ela entrou na frequência cerebral teta, a mente inconsciente abriu. Só que a mente inconsciente, ela guarda as memórias de todas as existências que você teve. Entende? E quando a mente inconsciente dessa pessoa abriu, sem o controle porque ela estava alucinada, o que ela fez? Imagina assim, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar fácil de vocês desenharem o que aconteceu. Imagina que você tivesse tido 7 vidas passadas, entende? Aí eu pego as memórias das suas 7 vidas passadas e embaralho assim, ó. E vou dando para você as visões
aleatoriamente. Então, poxa, aqui ó, você enxergou da memória lá de lá. Aqui você enxergou uma mais pra frente. Era isso que estava acontecendo. Aquele remedinho que desbloqueia a mente, abre a porteira, né? Ele tirou as travas e deixou Entendeu, rolar. gente? E aí, né, começou uma outra série de pesquisas, né? Nessa série de pesquisas, a gente foi tentar entender por que tanta gente assim tinha esse mito do alucinógeno para me conectar, para... E detalhe, a gente achou. Existiam tribos, mas, gente, eu quero que vocês entendam, tribos como antes de Cristo, tá, gente? Algumas delas datam de... Apesar de a gente ter os registros históricos, né? Ou seja, aquilo que elas construíram, né? De uma data um pouco menos avançada, né? De antes de Cristo, mas assim, não tão velhas quanto os sumérios, né? Teve civilizações dessas que a gente percebia que assim, eles eram um pouco mais velhos que as construções que eles deixaram. Né? Isso através de osso, de datação de carbono, de ferramenta que achava que era de... Né? E o que acontece? Essas civilizações, gente, elas tinham o chamado pajé ou xamã. Né? E o pajé ou xamã, a grosso modo, para vocês entenderem, ele era o tal do médium. Né? Não é bem assim que funciona, não é bem assim que se fala, mas é para vocês entenderem. Né? E ele tinha essa capacidade, né, geralmente de clarividência, né, geralmente de clareaudiência, né? Alguns deles tinham a capacidade de colocar a pessoa sob efeito de hipnose, similar a um tratamento hoje na parapsicologia de vidas passadas, né, para tirar Traumas. bloqueios, traumas que você adquiriu em vidas passadas e que influenciam na vida até os dias de hoje, entende? Só que o que acontece? Esses pajés e esses xamãs faziam de verdade, né? E quando eles pegavam uma pessoa que estava com o coração muito endurecido, entende? Aquele que não estava disposto a se tratar, era a hora que eles davam um chá lá para a pessoa, davam alguma coisa para a pessoa mascar. Tinham vários formatos, né? E a pessoa, a hora que mascava aquilo ali, abria a mente inconsciente. Só que aí o xamã e o pajé estavam do lado para fazer assim, ó. Opa, vamos entender que memória que veio aqui. De quando que é. Vamos organizar. Entende? Sabe? Era isso que acontecia ali. E com o tempo... Então, com o tempo... O que aconteceu? Os pajés começaram a ficar influentes na tribo exatamente por causa desse poder, né? E acredita, gente? A pergunta que o irmão me fez aqui... Quem que é mais perigoso, né? O desencarnado ou o encarnado? Olha o encarnado, o que ele fez. Os guerreiros não eram pajés, não eram xamãs. Mas eram eles que faziam, teoricamente, a parte pior. Que era quando aquela tribo estava sendo ameaçada, eles tinham que ir para frente e defender a tribo. E alguns guerreiros, nossa, gente, contra toda a natureza humana, né? O que eu vou falar aqui é uma novidade gigantesca. Alguns guerreiros falavam assim, por que a gente tem que arriscar as nossas vidas enquanto o pajé manda em todo mundo? Por que quem não manda é a gente? Simples. Porque para aquela galera, é assim, o pajé era especial, o xamã era especial, porque ele conseguia fazer coisas que você não fazia. Você, o seu lugar era segurar uma espada, por quê? Porque isso você conseguia, o pajé não conseguia fazer. Os guerreiros, quando perceberam, né, que essas pessoas endurecidas usavam certas coisas para o pajé conseguir fazer, eles tiveram uma boa ideia, né? Quem estuda teosofia vai saber que eu estou falando do conceito de mago negro na teosofia, né? Esses guerreiros falaram assim, poxa, e se eu me apossar dessas substâncias, usar para dizer que estou tendo um efeitão aqui, e usar nas pessoas, porque eu não vou conseguir fazer que nem o xamã, que nem o pajé. Mas se eu der o negócio, ela vai ficar lá, vai dizer que tem visão e que eu participei disso. E foi dessa forma que alguns guerreiros conseguiam tomar o poder da religião, tomar o poder do pajé, do xamã,
e começar a virar o líder. Por quê? Porque aí sim, além da espada, ele tinha o poder, né? E hoje, gente, zilhares de anos depois, né? Culturas distorcidas, como acontece com tudo, né? Porque o pessoal distorce a Bíblia, o pessoal distorce o Alcorão, o pessoal distorce o Bhagavad Gita, o pessoal distorce a mitologia grega, sabe? O pessoal distorce tudo, entende? Anos e anos e anos depois, né, essa cultura do tal xamanismo sobreviveu. Mas sabe qual é a diferença? Sobreviveu a cultura do magro negro lá que não conseguia fazer nada. Cadê o pajé? Cadê o xamã? Porque ele não precisa daquilo. Entende? E detalhe, aí vem a coisa que eu falo, que muita gente me odeia quando eu falo isso. Né? Curiosamente, os xamãs, os pajés, os de hoje, tá? Por que eles me odeiam? Pensa comigo, gente. Toda vez que você ingere uma substância que você não está acostumado, você está se expondo a promover algumas alterações, tanto mentais quanto às vezes físicas, né? Você pode acabar, seu organismo pode acabar rejeitando, você era alérgico a alguma coisa e não sabia, né? Ou seja, você corre um risco, entende? E detalhe, esse risco que você corre é para ver um baralho das suas memórias de várias vidas de forma aleatória, de uma forma que não vai te ajudar em nada, porque você não vai conseguir organizar essas imagens sozinho, sem aquele xamã, sem aquele pajé, entende? Para pegar essas memórias e desembaralhar. E você correu todo esse risco para passar por essa situação aí. Gente, se hoje existem profissionais da área de saúde mental capazes de colocar você na frequência cerebral teta, capazes de acessar suas memórias, só que não através de um baralho, mas aquela memória em específico onde o problema aconteceu. Te tratar, tirando aquele problema de fato de você, né? Porque aí entra aquele conceito da hipnose, de tudo que está por trás desse tipo de tratamento, né? E tira aquele problema de fato de você, entende? Sem você ter que ingerir substância nenhuma para correr risco nenhum. Sabe? Nem físico e nem de o teu cérebro não aguentar e não voltar. Porque assim, você corre um risco que não é físico, né? Só, né? Que corre um risco que pode ser mental também. Gente, naquela época, por que essas tribos procuravam o pajé e o xamã? Porque era o que tinha. Entende? Vocês têm um profissional especialista que vai conseguir ir direto no ponto sem usar substância e não usa isso por quê? Sabe? Por que você está fazendo de um outro jeito que vai te colocar em risco e ainda não vai resolver? Entende? E ainda vai te colocar numa situação que de repente você não consegue sair. Né? Ah, mas não está me fazendo mal. Ah, mas não está fazendo mal, mas todo mês você tem que voltar lá. Eu tenho experiências próprias, eu tenho amigos para mostrar de como eles ficaram depois das experiências com essas coisas. Quando parou de ser uma questão ritualística, eles não conseguiam parar de tomar e... Você entende? Eu tenho vários casos reais, entende? E isso não é mostrado. Né? Então, esse foi um caso passivo que a gente conseguiu estudar no Instituto de Parapsicologia, né? E detalhe, que o MEC insiste que não tem que ser universidade, os efeitos que hoje são usados como tecnologia para o exército. A câmera enxerga, capta calor. Entende? E um caso, né? Que foi um caos mesmo, né? Porque teve um caos que eu até comentei com o César, que foi o caos que mais me deu medo. Tinha um humano envolvido ali, gente. Vocês não estão entendendo, né? Então eu vou contar esses dois causos, né? O primeiro era assim, eu estava em uma igreja, não vou falar qual é a igreja para não gerar associações ruins, né? Porque para mim a experiência com essa igreja foi maravilhosa. Se não fosse a politicagem do clero propriamente dito, talvez eu estivesse nessa religião até os dias de hoje, né? Porque eu acredito que ela, quando as pessoas entram para ela e praticam, ela funciona.
acabou, né? E, de repente, me corre um missionário lá pra casa. Tarsis, pelo amor de Deus. Fulano tá com o demônio. E na época, gente, eu quero que vocês entendam que assim, na época tinha passado os meus 25 anos de idade. Eu estava tentando me reformular a tal ponto que eu falei, olha, eu vou me realinhar com as ordens, eu vou me realinhar com os institutos, eu vou me realinhar com a teurgia, eu vou me realinhar com uma religião, vou ter uma assim e vou estudar todas para ver qual que é a melhor, qual que... Entende? Eu estava numa fase boa e já estava voltando para tudo isso, né? E tinha sido prejudicado por uma criatura assim, daquela minha época que eu não tinha referência e fui fazendo qualquer coisa. Entende? E quando o missionário me falou que era um demônio, eu, caramba, agora ferrou, porque eu imaginei o quê, né? Eu imaginei pessoas sendo arremessadas de um lado pro outro, assim, ó. Eu imaginei um ser que teria capacidade, e não porque isso seja um demônio de fato, não é. Mas eu imaginei que no mínimo a pessoa tivesse sob uma influência, ou tivesse com alguma coisa do lado dela, que estava tão forte que estava se manifestando fisicamente, mesmo que através dela, né? Que o demônio mesmo, gente, ele tem como agir no teu plano com o seu livre-arbítrio? Tem, né? É desse jeito? Não. Ele vai fazer outras coisas com a sua vida, ele vai prejudicar a sua vida inteira. Eu falo isso por experiência própria, meus 25 anos foram decisivos para ter abandonado esse lado. E eu corri para onde os missionários estavam, já imaginando uma situação de risco, né? E era um caso de esquizofrenia, gente. Mas eu fiquei com medo. Eu nunca tive tanto, porque, tal como eu falei, A pessoa tava descontrolada. o morto, beleza, agora eu vivo. Aquele vivo é o seguinte, não tinha nada parapsíquico para ser feito, mas não tinha nada que impedir daquele ser me bater. E, gente, aquilo foi medonho, porque assim, as pessoas, é que nem eu falo sobre o cara que fala assim, eu não largo o cigarro porque eu sou viciado. E eu falo pra ele, você não larga o cigarro porque você gosta, para de ser sem vergonha. Eu sei como é que é, já fumei na minha vida. Já fumei cigarro na minha vida, eu sei como é que é. Né? E ele, não, irmão, mas eu não consegue ficar 15 minutos sem parar de fumar, mas se entra numa fila do banco junto com você, passa 4 horas sem parar de fumar. E assim, gente, o cara que é viciado de verdade... 4 horas sem fumar. Quando numa fila de banco. O mais vergonhoso não é nem as 4 horas sem fumar, é admitir que houve épocas que uma fila no banco durava 4 horas. Esse é o mais difícil de admitir. Né? Aliás, irmãos e irmãs, se você trabalha no banco e você é um iniciado, resolve isso. Entende? Você tem que ser irmão e irmã, frater, soror, dentro e fora da loja, faz seu melhor. Entende? E o que acontece, gente? É feia a coisa de quem tem vício mesmo. Eu já vi isso de perto numa experiência passiva, né, de uma pessoa que foi fechada numa sala exatamente para passar bastante tempo sem. Ela se bate, ela se esperneia, ela começa a socar Viciado de verdade, né? Isso é um viciado. Agora, a hora que eu cheguei nesse causo, era uma pessoa literalmente com esquizofrenia e que estava disposta a me bater. Então, esse deu medo. E aí teve um caos, né? Tinha um parceiro meu que ele não era missionário, mas ele gostava de me acompanhar nos causos que nem os missionários iam. Né? Porque eu já estava na igreja, eu já gostava do universo, né? A minha cabeça pensava assim, eu não preciso atender só quem é da igreja. Outra pessoa me pediu ajuda, eu arrumo alguém e vou lá. E eu não vou expor o nome de uma pessoa, quando assistir vai lembrar, que deu a sorte de ser meu companheiro toda vez que eu tinha uma missão dessa E ali sim. Ali eu entrei dentro da casa César. Né? Só que era uma hora que era pra todo mundo ficar com medo. Eu, ao invés de ficar com medo, porque assim, o rapaz que foi comigo, ele simplesmente virou as costas aí.
Se picou. Por quê? Porque a gente entrou dentro da casa e a história era o seguinte: a pessoa que procurou disse assim: olha, tem um livro nessa casa que toda hora ele se mexe sozinho. Aí eu, né? E, gente, falar é o que eu falo pro César, e falo isso dentro das ordens. Falar de ocultismo é difícil. Por quê? Porque você fica com receio de falar e a forma como vão olhar, mas eu vou falar a verdade, o que aconteceu ali. Né? Inclusive, a pessoa que está assistindo, que passou por isso, ela sabe que foi com ela. Tanto que se embicou, quanto a pessoa que hoje está com a casa em paz. Cheguei lá, entramos, e o livro da prateleira, chão. Inicialmente, o meu companheiro só fez aquela posição de trava, assim, né? Deu tela azul no menino. E eu peguei e fiz o quê? Eu fiquei tão feliz, porque enquanto eu tava com medo, poxa, até que enfim alguém que fala sério. É uma coisa que tá acontecendo mesmo e não tem ninguém pra bater em mim, não tô numa zona de risco. Pô, legal. Fui lá, catei o livro e coloquei de volta no lugar dele. E o livro... Nossa. O rapaz não quis... Ele que tava rezando pro Pai Celestial ali ajudar, intervir, e o Pai Celestial foi de canto. Ele virou as costas. Gente, quem me conhece sabe que publicamente é difícil de eu usar uma gíria em público, porque eu acredito no mínimo da etiqueta. Mas usando uma gíria, o cara literalmente queimou a bota. Ele tava rezando, na hora que o livro caiu a segunda vez, ele... Ralou os peitos. Área, Vazei. como dizem hoje em dia, meteu marcha. Se vira aí, Dedão. Virou as costas e... O que acontece? Eu fui lá, catei o livro de novo, feliz da vida. Meu Deus. Na quinta vez, eu peguei o livro, segurei o livro e falei... Poxa, então é o seguinte... Fala comigo. Porque eu tô aqui pra falar com você. E eu não vou embora. Porque eu passei a minha vida inteira, sabe, dentro de ordem, fora de ordem, dentro de igreja, fora de igreja, dentro de religião, fora de religião, passando por essas coisas, e eu não vou correr, você não vai me surpreender. O máximo que você pode fazer é um acordo comigo aparecer, eu vou ficar feliz, inclusive. Entende? E peguei o livro, coloquei em cima da mesa e sentei, né? A moça tava chorando do lado, né? E eu virei pra ela e falei, ó, quer sair? Não. Beleza. O livro abriu. No meio do livro tinha uma anotação escrita a caneta, assim, ó, Cezinha. E eu fui ler lá a anotação escrita a caneta. Eu comecei a perceber, aparentemente aquele livro tinha um monte de páginas escritas a caneta, né? Falando sobre algum processo ritualístico de uma cultura afro, entende? E aí eu entendi, né? Eu olhei pra moça, que inclusive já tinha falado, olha, a minha mãe morreu, minha avó morreu e elas estão assombrando minha casa, só pode ser. Eu falei, moça, não. Na verdade não é isso não. Não é porque a sua mãe e sua avó participavam de uma cultura diferente da sua, entende? Que elas vão assombrar sua casa só porque você não seguiu a mesma coisa, porque a mente da pessoa fica a milhão quando ela passa por isso. Eu virei pra ela e falei assim, restou alguma coisa ritualística delas aqui? Tava lotado. Gente, tinha até... Eu não sei se vocês conhecem a palavra assentamento, né? Assentamento, quem não sabe o que é assim. Em algumas religiões,
né? Quando você desperta para tal espírito, para tal santo, para que ele gere uma influência na sua vida, né? Você cria o tal do assentamento, né? Que é uma espécie de receita, né? Um jarrinho com comida favorita. Alguns objetos que simbolizam a essência daquela. Isso, guias de pescoço gigantescas, né? Uhum. Alguns objetos que simbolizam. E o que acontece? Eu simplesmente virei para a pessoa e falei assim, olha, aonde que a sua avó, aonde que a sua mãe frequentava, o que que elas praticavam, né? Você sabe onde ela ia? E eu peguei aquelas coisas, fui com ela no tal do terreiro, Uhum. né? E quando eu cheguei lá, eu senti que, acho que é mãe de santo, né? Ela, como é que eu posso dizer? Eu não tive confiança no que ela falava pra mim. Eu não senti confiança no que ela falava pra mim, né? Porque quando eu cheguei com as coisas, a única coisa que eu confio que ela falou que era verdade é assim, isso era da minha filha de santo tal. Inclusive ela morreu e eu precisava disso aqui porque a gente tem que fazer tal coisa, tal procedimento Pra e encerrar o ciclo, né? Cortar os vínculos. cortar os Os vínculos. vínculos materiais. Exato, né? E levei o livro. Levei o livro. E eu cheguei e falei, moça, eu só cheguei nessa conclusão, né? Porque eu vi essas anotações aqui no livro e tal, né? E aí a moça olhou pra mim e falou, olha, você tá vendo o que que tá anotado aqui no livro? O que que tá ensinando a fazer o livro? Né? As anotações de caneta era a pessoa escrevendo como é que ela deveria fazer o assentamento. O livro ele tinha o conceito do que era o assentamento ali, né? E as inscrições de caneta tava dizendo ali o que ela precisava, como se fosse a receita daquilo, Receita do bolo. né? E aí a mãe de santo falou, ó, talvez seja isto. Né? E ainda tentou falar, olha, é porque a casa aí começou a se engrandecer, falar. Eu não tiro o mérito, aliás, de quem participa. Entende? Eu sei que desde que foi entregue tudo ali, sem causos com o livro de novo. O livro não voou do terreiro até a casa de volta para ir para a prateleira. Mas só foi devolvido aonde deveria ser. Foi entregue com respeito e Eu não sei nem se e o honra. livro, as coisas que eu acredito que realmente precisavam ser devolvidas, esse foi um caso ostensivo que assim que mais me impressionou de perto. Entende? Porque a questão de fantasma, a questão do eu não tinha tanto receio, tanto medo, ou tanta coisa assim, né? Até porque falei pro irmão, né? Teve uma vez, gente, eu era adolescente. Aí falavam pra mim, ó, aquele esgoto ali é mal assombrado. E o esgoto, ele tinha um compartimento, uma casa do lado, que até hoje eu nunca entendi se aquilo fazia parte do esgoto, se foi alguém que construiu ali do lado. Né? A questão é, o pessoal sempre falava assim, eu ouço vozes lá dentro. Eu ouço vozes lá dentro. Aquilo lá também foi um dos maiores sustos que eu levei. O da esquizofrenia foi pior. Agora, nesse outro caso, eu fiquei com medo de correr, assim, ó. Porque todo mundo falava pra mim que ouvia vozes de noite e que por este motivo, ali era mal assombrado. Nota, gente, meus 15 anos de idade, entende? Eu ainda tava naquela fase de preparação para com 18. E vai eu lá de noite, né? Eu gostava sempre a madrugada era o meu horário número 1. Por quê? Porque eu acreditava que, na minha mente inocente, que assim, essa é a hora do vamos ver, né? Não vou lá de dia não vai ter nada. Olha como eu pensava na época, né? Você falando? Vai, pode ir. Um fenômeno, quando ele tem que se manifestar, gente, é qualquer horário, tá?
O fenômeno, quando tem que se manifestar, espero que o Cezinha não fique com medo, mas assim, essa garrafa voa aqui. Eu fiquei com medo dela cair e manchar a mesa. Ah, não, beleza. Agora o que acontece? Eu fui pleno. Eu queria ver o fenômeno. Eu queria ver o morto. Eu queria ouvir as vozes. Eu queria, tava lá. Né? Inclusive, ainda fui com o melhor time de parapsicólogos da época. Meus amigos. Eu tava com o melhor time de parapsicólogo que tinha ali, né? Eu tava todo errado, no lugar errado, na hora errada, mas feliz que eu ia ver um fenômeno. Né? Casinha abandonada, gente. Primeira coisa que eu vi. A porta fechada, mas a janela aberta, né? Eu nem me preocupei em empurrar a porta para ver se ela estava aberta. Entrou pela janela. Fui pela janela. Sabia. Pisoteei um conjunto de mendigo que tava lá dentro, que já começaram a gritar e me chutar dali. Oh, não faz mal pra mim. E tapa. E eu voltando pela janela. E detalhe, eu tentava sair pela janela, tomava porrada. Eu tentava sair pela janela, tomava porrada. O meu time de parapsicólogo, novamente, queimou a bota. Você via a galera colando na beira do muro assim, ó, o riozinho aqui, a galera, ó, tudo indo embora. E eu desesperado lá, a hora que eu vi que eu tava começando a apanhar, porque eu fiquei com medo. Aí chegou uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, eu só queria saber se isso aqui era mal assombrado. Ô, moleque do caramba, saia daqui então, e não sei o que, ainda tomei uns tapas pra sair. Mas a hora que eu vi aquela porta aberta, que eu fui arremessado pra fora, assim, eu fiquei tão feliz, gente. No dia seguinte, todo mundo que falava pra mim que aquele lugar era mal assombrado, eu falava, vocês ouviram as vozes lá dentro, né? Tarcísio, obrigado pela presença. Que isso. Você que acompanhou a nós até agora, obrigado, cara. Eu que agradeço por estar aqui, pra mim foi realmente uma honra. Saiba que eu valorizo muito esse formato que você fez. Eu já venho acompanhando os seus vídeos do outro trabalho, você tá rindo. Vem pra cá. Vem pra cá. E eu quero que você continue e que esse espaço aqui, sabe, sempre esteja aberto para que ocultistas de verdade, sabe, para as pessoas que estão dentro das ordens, que estudam realmente, que de fato podem falar por elas, para que cada vez mais elas tenham esse espaço que eu tive aqui, né, para poder falar das suas experiências, poder falar das suas ordens, para poder mostrar quem elas são e por que dentro das ordens muitas pessoas as seguem. Entende? Por que o irmão Tarsis admira tanto a irmã Rosemary Parry? O que será que ele aprendeu ouvindo o que ela tinha para falar, né? O que será que ele desenvolveu? Entende? Então eu não só digo que para mim é uma honra estar aqui, mas eu quero que esse espaço prospere e que ele cada vez mais receba mais pessoas do ocultismo para contar mais causos, entende? Porque eu tenho certeza que vai ter vários causos que são memoráveis. Com certeza. E você também já é um causo sério, né, meu irmão? Um causo sério. É isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Nós teremos outros episódios de outros assuntos, outras jornadas de vida e outros causos e mais sobre cultura geral. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom descanso. Eu não sei que horas que você teve aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E valeu. Vamos encerrar.